pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, falando hoje sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócios, sobre gestão de negócios, gestão de oportunidades. E trazendo para falar com vocês, para conversar aqui comigo, ninguém menos que o economista, parceiro lá do Boas Impressões, que vocês já conhecem, já viram lá no Boas Impressões, João Leodônio, da Paris Sublimação, uma empresa que está crescendo fortemente aí no mercado, em função de uma grande visão que o Leodônio tem do mercado, né? Das dores do mercado, de como atender o mercado, como resolver as dores dos seus clientes, né? E como administrar parcerias. Esse é um outro ponto importante do Leodônio. Então, tem muita lição aí para se aprender com ele. Ele já esteve aqui, né, no começo lá do Papo Net, e está retornando hoje aqui para mostrar essa evolução desses 4 anos, né? Desde a primeira entrevista que ele nos deu aqui, e falar um pouco das expectativas. Agora que o cenário político já se resolveu, né, como é que está a expectativa para 2025? Leodônio, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E bem-vindo novamente aqui ao Papo Net. Sei que você tem uma agenda complicada, né? Não é fácil a gente conseguir marcar esses bate-papos nossos aqui. Tudo bem, Paulo? Como é que você tem passado aí? Tudo Obrigado mais tranquilo. uma vez pelo convite. É um prazer estar falando aí contigo, levando um pouquinho aí da nossa experiência para o mercado aí, na vivência da impressão digital por sublimação. Prazer voltar aí depois de 4 anos, né? Muita coisa mudou. A eleição passou, demos uma respirada agora. Sim. Estamos aqui para bater mais esse papo aí. Me diga uma coisa, na área de sublimação, as eleições impactam bastante? Você faz muitos trabalhos para políticos durante as campanhas? Principalmente as campanhas municipais? Sim, Paulo. Assim como o impresso convencional, né, que tem uma oportunidade maior nas eleições municipais, nós também, né, basicamente bandeiras e o Indy Banner. A demanda foi muito grande esse ano e para nós foi muito bom, acrescentou um faturamento interessante aí. Então, as eleições, nós aumentamos aí um mês e meio de um volume, posso dizer assim, que um acréscimo de mais ou menos 70% no Caramba, nosso faturamento, é bem, bem bastante, significativo, hein? bem significativo. A gente se prepara bastante, né? Estoque de tinta, estoque de papel, de tecido aqui, para que chegue essa época aí a gente atender o mercado. É bem interessante mesmo. A época da eleição traz bastante resultado para nós. E conta um pouco nesses 4 anos aí, qual foi a estratégia, como foi que você fez para perceber e atender as mudanças que teve, porque foram 4 anos também de muita mudança tecnológica, né? Muita mudança. Você teve que tomar muita decisão de adoção de tecnologias nesse período, que eu mesmo acompanhei vários momentos em que você estava no dilema, né? Do para onde vou, né? Para onde vou, com quem eu falo, para quem eu pergunto, né? A ajuda dos universitários foi importante também nesse período. Conta um pouco essa dificuldade, porque o pessoal acha que é muito fácil. A gente escolhe um segmento, e pega o material debaixo do braço e sai batendo de porta em porta. Não é só isso, né? Me conta aí o que é preciso fazer ou como foi o caminho que você percorreu nesses 4 anos. Bem, Paulo, você sabe que também tenho formação no Senai, né, em gestão de gráfica. Sim. E tanto no Você, estudo você é economista de formação e depois de especialização em gráfica no Senai, não é isso? Exato. Nas duas faculdades eu aprendi muito observar o mercado, né? Observar o mercado, fazer a lição de casa. E quando me foi oferecida essa loja, era uma loja, né? Que você conhece bem, ela Sim. vendia papel pronto na gráfica. É, eu estudei o mercado e vi que aqui na nossa região a gente tinha algumas oportunidades que ainda não eram exploradas no mercado digital, né? De impressão digital para sublimação, mas a parte de venda de folha da gráfica estava indo muito bem, até que esse mercado mudou e de uma hora para outra,
que nós produzíamos, às vezes, alguma arte em 70:1 na gráfica, produzimos 20 mil folhas, caiu assustadoramente de uma única arte, né? O mercado se adaptou, hoje a personalização é cada vez mais real e mais presente, né? Antigamente se fazia 20 mil folhas de uma estampa, todo mundo comprava, Ou inclusive. seja, o material de prateleira acabou. O pessoal foi tudo para customização. Exatamente. Você vendia tanto para a feirinha do Brás, para a roupa da feirinha do Brás, quanto para grandes magazines, né? Eu cheguei a vender para a Van, para Riachuelo e para a feirinha da madrugada o mesmo produto. Ai, né? olha. E quando isso mudou, houve um impasse aqui para nós. Você realmente acompanhou isso, do que fazer. O que fazer, para onde ir. E eu lembrei dessa oportunidade que tinha, né? Eu tinha feito uma pesquisa aqui. O mercado de sublimação digital aqui atende sempre grandes volumes, né? Eu percebi que tinha uma oportunidade no pequeno volume. Pequeno volume é você fazer a partir de 1 metro de impressão, seja 1 metro de papel ou seja 1 metro de tecido estampado. E comecei inicialmente, ainda com a papel de prateleira, comecei amarrando parcerias. Parceria para impressão, parceria para prensagem, parceria para calandra. E isso foi o que nos deu o nosso caminho para chegar onde nós chegamos hoje. Ou seja, você resolveu o problema que você percebeu sem precisar adquirir equipamento a princípio. Exatamente. Fui em meia dúzia de parceiros, um pouquinho no começo, né? Porque você nunca sabe qual que é realmente a receptividade que você vai ter. Às vezes, numa conversa, no primeiro bate-papo é uma coisa, no dia a dia é um pouco diferente. Porém, eu tive a grande sorte de arrumar alguns parceiros que foram muito camaradas e abriram as portas deles, tanto na impressão quanto na parte de transferência, para que nós levássemos a nossa ideia de baixo volume. Uhum. Né? Então eu levava muito serviço, mas, como a gente fala popularmente, muito serviço picado, né? A partir de 1 metro, 2 metros, 10 metros, coisa que eles não estavam acostumados a fazer e fizeram para nós. Isso foi que abriu as portas para que nós entendêssemos esse tipo de solução de impressão, porque uma coisa é você pegar... a loja que eu comprei era de uma gráfica da qual eu fui gerente de produção. Então, a parte da impressão offset eu tinha noção, porém, quando você cai no digital, é um outro mundo. Então, serviu um período de maturação para que a gente entendesse aqui quais são os detalhes, as nuances desse mercado. Nesse momento, você já tinha feito o curso gráfico, então você já tinha a teoria do gráfico, você já tinha. Já tinha, eu me formei em 2014 e comprei a loja em 2015, um ano depois de formado, né? Certo. E aí esse período serviu para que a gente pensasse, olha, se eu for para esse mercado, eu preciso ter um diferencial, né? Porque imprimir, como a gente diz popularmente, pintar papel todo mundo pinta. E qual seria o meu diferencial nesse mercado? Foi quando nós fizemos aí eu fiz uma segunda análise um pouco mais detalhada, e até os nossos próprios clientes da época, eles comentavam isso conosco, né? Olha, eu preciso de um arquivo bem impresso. Ok, mas você precisa dele... Por que você precisa dele bem impresso? E o que é o bem impresso? Aí nós fomos descobrir que o bem impresso começa desde a raiz do bom arquivo, como ele é feito, qualidade, o que eu preciso ter aqui na minha base para recepcionar esse arquivo, impactar o menos possível na cor desse arquivo e como isso se conversa com a impressão. Foi onde nós começamos, a partir dos nossos parceiros, tentar entender se eles tinham isso para nos atender ou não, e quando nós adquirimos nosso primeiro equipamento, nós pegamos todo esse conhecimento adquirido no tempo de parceria e também o tempo de pesquisa e conversa com os clientes e aplicamos aqui na prática. Como você disse no começo, pegamos a ajuda dos universitários. Tem um universitário que a gente é amigo em comum, que sempre tem nos ajudado bastante, o Robson Carvalho, da Cor e Processo. Que também participa do Boas Impressões. Exatamente. E aí nós começamos a colocar em prática todas as boas práticas que eu tinha aprendido no Senai. Desde um bom tratamento de arquivo,
como recepcionar esse arquivo, o que sugerir para o nosso cliente, porque nós não temos, que nós temos uma característica diferente da maioria dos prestadores de serviço aqui da região, que nós não temos arte finalista interno. Nós temos arte finalista, que é a Fernanda, só que nós não tratamos o arquivo do cliente, porém nós precisamos orientá-lo de como fazer isso. Sim. Né? Então a Fernanda também se capacitou para isso e nós criamos toda uma, a gente chama de receita de bolo, né? Nós criamos toda uma receita de bolo da entrada do arquivo até ela chegar para nós. Chegou para nós daquele jeito, daqui para dentro é com a gente. Procuramos tomar todo o cuidado possível para que no final da história aquilo que o cliente idealizou seja igual ou mais próximo possível dentro das limitações até que o próprio processo ele nos impõe, né? Mas nós procuramos chegar dentro das limitações no limite da perfeição. Quando a gente fala perfeição, isso não tem nada de arrogância, não tem nada... A perfeição para nós é aquele limite. Às vezes a perfeição de uma impressão é diferente da perfeição do outro. Uhum. Depende do tecido, depende de uma série de detalhes. Então, a nossa ideia foi exatamente essa, investir em... É chegar no limite, é empurrar os limites dos recursos disponíveis, né? Exatamente. Então, aí começamos primeiro por cursos, né? Fomos atrás de cursos, fomos a aprender como que funciona, além de saber na prática. Procuramos nos cercar de... Aí, outro tipo de parceria, né? Não só... Esses não são só parceiros de negócio, né? O técnico que vende a máquina, quem me vende a tinta, o técnico que me faz o perfil de cor. Nós procuramos ampliar essa parceria. É lógico que tudo isso tem um gasto, claro, né? Mas hoje nós estávamos conversando aqui com o cliente, eu e a Fernanda, a gente tem pelo menos uns 3 anos que a gente não tem devolução de serviço por conta de qualidade. Que interessante. Vale muito a pena esse investimento. Sim. Então nós investimos em equipamentos, não estou nem falando de impressão, tá? Esse investimento perto do prejuízo das devoluções, ele é um retorno de benefício. Ele se paga muito rápido, né? Uhum. Então nós investimos em capacitação, em treinamento, em conhecimento. Posterior a isso, nos equipamentos, né? Hoje nós temos nosso PC aqui de recepção de arquivo e tratamento. Ele é um PC de ponta, ele não para, ele roda, ele baixa os arquivos muito rápidos. Trabalhamos com todos os softwares disponíveis no mercado para que a gente não fique refém de uma tecnologia só, de um conhecimento só. Certo. Nosso monitor é um monitor calibrável, né? Sim. Se hoje eu tiver um cliente que ele precisa que eu faça uma prova de cor, mesmo que meu produto final seja em tecido, eu consigo fazer desde que ele tenha o mesmo equipamento, que se conversem, eu consigo ofertar isso para ele. Uhum. E as máquinas propriamente ditas, apesar de eu ter ainda a minha primeira impressora aqui de uma cabeça, mas as demais que nós adquirimos, as outras duas, também atendem com a tecnologia, a melhor tecnologia que temos hoje, a melhor tecnologia de cabeça. E aí fomos também buscar parcerias em relação a tinta e papel. Tinta e papel, hoje minha tinta não é barata, mas é uma tinta também que eu consigo rodar hoje um arquivo. Se você voltar daqui a um ano, eu rodo exatamente o mesmo arquivo, mesma cor, o mesmo resultado, porque a gente cuida muito do processo, né? O processo ele é muito igual sempre, né? Então, hoje, se o Paulo me manda um arquivo para fazer uma impressão lá do AMI, por exemplo, e você precisa repetir isso o ano que vem, eu tenho todo o histórico dele, eu sei onde eu rodei, qual o perfil que eu usei, como que eu fiz, eu repito exatamente igual, né? É lógico que a gente tem algumas diferenças na hora de você transferir. Pode ser que há um ano atrás a calanda estava com 210 graus e hoje eu passo com 200 graus. Sim. Mas a diferença quase imperceptível. Sim. Então, a gente se cercou. Você faz uma impressão no verão e faz outra impressão no inverno? Você tem períodos com muita seca, por mais que a gente tenha controle de umidade aqui dentro, mas às vezes você consegue ter no mesmo dia, mesmo com ar-condicionado aqui secando o ar, eu consigo ter, às vezes, 20% de diferença de umidade do começo para o fim do expediente. E isso afeta, né? Isso afeta a qualidade também.
Afeta, é mais água na impressão, né? Sim. Pode parecer uma bobagem, mas é mais água na impressão. Então, nós fomos atrás de conhecimento, depois equipamentos, junto a isso, processos. Processos do mais seguro possível, e não, esse processo não é só para nós. Nós repassamos isso para o nosso cliente. Né? Eu tive até clientes que deixaram de fazer comigo por conta de ter crescido de uma maneira deles pegarem, adotarem a nossa metodologia para dentro do processo deles. Como você sabe, eu sou prestador de serviço, né? A Paris Sublimação ela é uma prestadora de serviço, ela não tem nenhum produto. Então, tem cliente que começa conosco pequeno e ele cresce e ele monta a estrutura dele. A maioria desses clientes vem aqui e conversa conosco e nós repassamos para eles o processo interno. Então, isso ele acaba sendo repetido, acaba se tornando não é descrito aí, não é descrito, mas é como se fosse um manual de boas práticas. Sim. Todos que têm feito isso têm tido excelentes resultados, né? Então, nós somos, além de tudo, replicadores de boas práticas. Sim. Isso, Paulo, não falo isso com nenhum... eu falo isso com orgulho porque nós pegamos a teoria do que são as boas práticas, colocamos em prática e vimos que resolve, né? O investimento que muita gente acha que é um gasto. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui de número. Tem gente que tem muito mais do que isso, mas eu tenho, em uma das impressoras eu tenho um PC e nas outras duas eu tenho notebook para ter o RIP, para ele rodar. Em termos de valor, isso reflete a configuração que nós vamos buscar. Os dois notebooks, cada um custa R$ 4.000. Né? Então, isso me dá uma segurança. Eu não vou ter o RIP travando, não vou ter a impressão parando. Então, isso tudo faz parte. É um investimento alto? É um investimento alto. Só que isso me dá a tranquilidade que eu te falei. Eu não tenho desperdício. Aquilo que eu coloco no meu orçamento lá de quebra de produção, aquilo acaba se tornando parte do meu lucro, porque eu não tenho... Acaba se tornando margem. Acaba se tornando margem. Acaba se tornando margem. No final das contas, quando eu faço o pós-produção, eu desloco sempre esse valor para a margem. Né? Então, isso tudo você vê, é um trabalho bem, bem difícil, porque como nós atendemos desde o menor volume, que é a partir de 1 metro, até o maior volume, esse é um trabalho que, se você for pensar, outro dia eu encontrei um parceiro aqui do lado, que estava conversando com ele, ele falou, João, eu estou ainda naquilo lá, né, 100 metros, 200 metros, 1.000 metros e tal. Você está fazendo ainda, eles chamam assim, as suas picadeiras, né? Estou fazendo, eu ganho dinheiro com isso, eu vivo disso. Só que isso nos dá um know-how muito, muito interessante, porque eu tenho muita diversidade principalmente de arquivos, muitos tipos de cliente diferente, então você acaba entendendo bem como é que é o mercado. Né? Então, isso tem também, você vê, uma escolha que nós fizemos para nos diferenciar do mercado acaba nos ajudando também. Sim. E é interessante olhar por esse ponto de vista, porque, na verdade, você tem uma variedade muito grande de soluções, mas todas Sim. baseadas num processo padronizado. Exatamente. Uma metodologia padronizada, né? Exatamente. Então, o seu padrão está na metodologia e no processo. Né? E Exatamente. aí isso é que lhe permite variar na saída, né? Variar na isso clientela, né? Ou fazer o picadão, né? Fazer o picadão. Isso funciona para 1 metro como funciona para 1 milhão de metros. É a mesma coisa, né? Então, isso tudo nos dá uma tranquilidade, nos dá uma vantagem competitiva e nos dá uma margem mais segura para trabalhar, né? Sim. Hoje, nós temos três impressoras, uma de 3, uma de 2 e uma de uma cabeça, onde eu não fico refém, às vezes, de ter uma impressora só. Eu tenho uma margem segura para, se eu tiver um equipamento, que nem agora, a impressora de uma cabeça está falhando, nós temos a margem segura para comprar a cabeça de impressão e trocar imediatamente, né? Então, isso também reflete no nosso dia a dia, né? A nossa reposição, a nossa manutenção, ela é muito tranquila, né? Então, tudo isso, a gente sempre conversa disso, né, Paulo? Sim. Parece que o mercado gráfico vê investimento como um gasto, né? E não é investimento. Investimento é investimento. Você não pode pensar diferente. Então, todo esse investimento sempre nos deu uma vantagem muito grande. Eu acho que tem uma
cultura imediatista, né? Porque Sim. ele fala, não, eu vou gastar isso agora, mas eu preciso gastar agora. Não é melhor eu arriscar perder no futuro do que investir agora? Quer dizer, lá na frente, quem sabe eu esteja melhor e possa arcar com esse prejuízo que hoje seria um investimento, né? E O a problema, pessoa não Paulo, é que pensa, a pessoa não pensa que não é questão de uma perda só que ele vai ter lá se ele não investir agora, ele vai ter várias perdas. E essa percepção de perda cumulativa é que as pessoas não têm, né? Porque elas trabalham de um horizonte muito curto, né? E aí elas não percebem que fora desse horizonte vai ter mais perdas, mais perdas, mais perdas, e essas perdas vão se acumulando com o tempo. E aí o é, investimento que ele fez agora, lá na frente, vai ser 3 vezes o prejuízo, né? não é só você parar a máquina por uma hora, por um dia, por um meio-dia e ter o gasto teórico da reposição da peça ou do técnico. Você deixou de produzir esse período. Que, Sim, isso, na verdade, não estou contando nenhuma novidade, né? Esse é o mais básico, né? E outra, e não é que você perdeu a cumulatividade de, dos serviços que viriam na sequência. Então, assim, tem toda é uma perda muito grande. sim. Teve uma vez que eu fiz uma conta aqui junto com a Fernanda do que nós estávamos perdendo se o nosso equipamento parasse em um determinado período, né? Eu tinha uma impressora apenas, mas eu tinha meu perfil muito, muito acertado, muito próximo do meu antigo parceiro, até hoje, se eu precisar imprimir com ele, ele me faz o mesmo valor, Sim. tudo eu consigo estar muito ajustado com ele. Eu peguei um período de um dia. Olha, se a nossa máquina parasse hoje, um dia eu conseguisse retornar só amanhã, eu fiz tudo que eu perdi. Tudo que eu perdi. Assim, não tem reposição. Perdeu, Sim. perdeu. Não é. Eu recupero depois. Não recupera. Águas passadas movem moinho, né? Então, Eu tinha um amigo meu, é, um cliente que se tornou amigo, né? E eu dava consultoria. Mas ele falava uma coisa para mim, ele me ensinou uma coisa, uma vez que a máquina dele parou. E eu fui lá, arrumei a máquina dele, rapidamente arrumei a máquina dele, né? Arrumei o software dele que estava com problema. Aí eu falei para ele, olha, amanhã dá para você recuperar o tempo perdido hoje. Ele falou, tá, e o que eu ia vender amanhã? Eu vendo quando? exatamente, é isso aí. Né? Ele falou, Paulo, não existe isso. Se eu parei hoje, eu não vendi hoje, né? Amanhã eu não vou vender o de hoje. Amanhã eu vou vender o de amanhã. O de hoje está perdido. O de hoje eu já perdi. Não, É. não, não, E hoje já foi. Aí eu comecei a entender essa cultura do comerciante. Realmente, você não pode parar e achar que amanhã eu recuo, amanhã eu faço o dobro. Pô, mas se eu posso fazer o dobro, eu tinha que fazer o dobro todo dia, Exatamente. né? É, Então eu sempre estou no meu limite. E se eu paro um dia, eu não vou. O dia seguinte eu vou vender o do dia seguinte. Eu não vou vender o que eu perdi de vender hoje. E exatamente. essa filosofia é importante você manter, porque aí você começa a dar valor para o investimento para não parar de produzir. Exatamente. Aqui na região, para você ter uma ideia, isso é um sonho, né? Um sonho nosso aqui. Aqui na região, a gente tem um problema de queda de energia quando chove com muito vento, né? Sim, Esse último apagão aí, por conta das chuvas aí, a gente não teve nenhum problema. Andou piscando aqui energia, mas não parou. É, tão logo possamos fazer isso, que é um investimento muito alto, mas é interessante fazer, nós vamos investir aqui em pelo menos 8 horas de autonomia sem depender sim, da companhia de energia elétrica. sim, Já estamos fazendo alguns estudos, captação de energia solar, como que nós vamos fazer isso aqui internamente, mas eu gostaria que a nossa empresa fosse autônoma pelo menos por um período de expediente, sim, porque seria um outro diferencial, né? Porque nós nos colocamos no lugar do nosso cliente, né? O nosso cliente, muitas vezes, ele não é o cliente final. Ele é uma agência, ele é um birô, ele é um vendedor de serviços e ele confia na gente. Hoje, para você ter uma ideia, olha só onde nós chegamos. Eu tenho cliente fixo, semanal, de Bauru, interior de Minas, interior da Bahia, olha, dois interior da Bahia,
mandamos para vários lugares de São Paulo, né, que não estão aqui no centro, não estão na capital, estão aqui às margens da capital. Então, isso é um comprometimento muito grande. Então, quando você se você se coloca no lugar do seu cliente, o que um cliente do interior da Bahia vem dar uma preferência para nós, né? Por que isso? Porque nós temos um diferencial, então não posso deixar esse cliente na mão. Então, todo esse investimento também visa isso, né? Eu quero que a minha base de clientes ela seja de clientes fiéis, mas que confiem no nosso trabalho, nos nossos prazos, na nossa qualidade, mas que eu também não fique toda hora falando para ele, eu estou num lugar aqui que me impede de trabalhar por causa da energia elétrica. O cara ele vai chegar e vai falar para mim assim, muda daí, se quiser me atender, muda daí. Então nós estamos já pensando nisso, porque aqui o local é bom para nós, né? A região é boa para nós. Talvez final de 2025 nós colocamos esse sonho em prática, mas é um planejamento que nós temos que é mais um investimento, pensando no planejamento futuro de pelo menos um período de 8 horas com autonomia de energia elétrica, o que seria muito bom, né? Seria muito bom, visando não parar de atender nossos clientes. Então, isso tudo, Paulo, além disso que eu te falei, eu tenho o menor prazo da região. Uhum. Não é por conta da quantidade. Hoje, por exemplo, se você for fazer 200 metros de tecido estampado, você vai ter na região aqui pelo menos de 10 a 15 dias de prazo. Para 200 metros eu consigo te atender em 2 dias. Olha. Sem me atrasar. Sim, isso que eu estou te falando, Paulo, volto a falar, eu não sou de vender o peixe maior do que ele é. Não é nada espetacular. É só porque nós fazemos a coisa certa. Né? Eu não posso... Como é que eu vou oferecer? Eu ofereço... nós começamos, como eu te falei, objetivando a pequena quantidade. Mas o investimento no último equipamento, essa maquininha aqui, ele é justamente para que nós possamos ter... Ela tem, inclusive, um custo de produção menor do que as outras, justamente para atender o cliente da maior quantidade. Porque também, como você se perguntou, o que aconteceu ao longo dos 4 anos? Nós percebemos que nós também poderíamos ter essa capacidade de atender o grande formato. Foi outro planejamento que nós fizemos. Esse é o primeiro equipamento... O grande volume. O grande volume. Né? Então, hoje eu tenho esse equipamento para atender Então você hoje está com um espectro de atendimento bem grande, né? Você vai do pequeno volume ao grande volume. Ao grande volume. Ao grande volume e com diferenciais de qualidade e o diferencial de prazo. Te falo que o meu preço não é o melhor. Não é o melhor da região. Porém, se você precisar de qualidade e prazo, eu consigo te atender. E muitas vezes num preço que você consegue repassar, que o nosso cliente consiga repassar e ter o lucro dele. Perfeito. João, a gente poderia continuar falando aqui um tempão ainda, tem muito assunto aí, mas eu convido você para voltar mais vezes, vamos falar mais especificamente de alguns pontos aí que são importantes, mas eu acho que o nosso tempo está terminando, aliás já terminou, e eu queria deixar aí esse espaço final aí para suas considerações finais para os nossos seguidores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Papo Net. Paulo, eu que agradeço o convite, sempre que chamar estou a posto, sempre que puder acrescentar alguma coisa, estamos a postos aqui. E assim, um recado que gostaria de deixar para o mercado, para quem estiver nos assistindo, é que pense na sustentabilidade do seu negócio. E a sustentabilidade do seu negócio não é dinheiro no bolso. É você ter condições de atender sempre. E você tendo condições de atender sempre, você vai ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso é uma consequência, né? E isso vem atrelado a conhecimento, a investimento e a tentativa. Todos os dias nós levantamos, iniciamos o expediente aqui da Pari desafiados. Nunca perder essa energia pelo desafio. Né? Nunca perder essa energia pelo desafio. Então, vamos ser desafiados? Fomos desafiados a atender o grande formato? Estamos atendendo aqui, ó. Tudo, você sabe que o nosso passo é um passinho bem pequenininho, a gente vai bem pequenininho, mas assim, fazer as coisas certas, ser desafiado e acreditar que você pode sempre fazer melhor,
mas isso tudo está atrelado a investimento e a conhecimento. Não adianta comprar máquina e sair imprimindo. Vá atrás de quem pode te dar suporte, quem pode te ajudar nisso, que tem muita tecnologia e muita gente boa no mercado para agregar ao seu negócio. Maravilha. Bom, pessoal, esse foi João Lodônio, economista, empresário da Paris Sublimação, falando um pouco sobre as oportunidades de negócio, a atenção que se dá, a importância da informação, da tecnologia, das parcerias principalmente, e como manter uma empresa sustentável ou como manter sustentável o investimento feito, né, para que não tenha uma dissolução, né, de continuidade nos investimentos que você faz. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até o final a nossa entrevista. Por favor, curta, deixe seu comentário para ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal. E nos vemos aí no próximo bate-papo aqui no Papo Net. Até lá!